Há 6 anos, ninguém conhecia Pablo Marçal. Assistindo, tem 19 pessoas. Nossa, que audiência! Valeu por você ter parado aí no sábado. Eu sei que tá na hora do almoço, sei que vocês não estão almoçando, não. Obrigado por estarem assistindo. Quem puder compartilhar, quando você compartilha, outras pessoas às vezes me conhecem, às vezes tem interesse de ouvir. Você pode compartilhar aí, eu sei que vocês estão curtindo. Quem estiver aí assistindo também, dá um oi aí para eu ver quem é, pra gente falar seu nome aqui, tá? Primeiramente, eu queria dizer aqui que não é uma análise política a favor ou contra Pablo Marçal, até porque é uma incógnita para mim, assim como para o Abraham, que é o meu mentor no digital aqui, que fez um vídeo mais extenso, detalhado sobre esse tema do Pablo Marçal. Como ele tem a mesma visão do Pablo. Ele às vezes nos traz repulsa por algumas atitudes e às vezes nos faz aplaudir de pé por outras falas e coragem de se expor do modo que ele se expõe para diferentes pessoas e falando o que muitos de nós gostariam de falar, por exemplo, contra o sistema. E aí que entra um ponto muito interessante. Se ele está sendo atacado pelo sistema, pelo menos no meu ponto de vista, nós devemos nos esforçar para ver algo bom nele. Sabemos que o sistema anda contra a nossa evolução pessoal, financeira, física e espiritual. Eles querem nos prender nesse sistema, escravizando-nos e fazendo-nos massa de manobra, assim como a maioria das pessoas são levadas por músicas, filmes, séries, livros e tudo que nós vemos hoje, tanto no método tradicional de ensino, como em entretenimento de forma geral aqui nas mídias sociais. Isso, ele é o cara mais atacado do momento pelo sistema. Tanto é que sua conta banida, agora até mesmo o Elon Musk entrou novamente na jogada aí com o Alexandre de Moraes com decretos como dono do Brasil. Um exército de pessoas manipuladas pensam por si mesmas, aplaudindo decisões ditatoriais aqui no Brasil. Fez Pablo Marçal se tornar conhecido e falado em todos os cantos do Brasil e até mesmo do mundo, que nós vamos falar aqui. Vamos por partes e entender a genialidade, exposição em massa e cada vez mais atingindo pessoas ao redor de todo o Brasil. O alcance político, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo nunca sendo tão assistido como nos dias atuais, entrevistas e cortes para todos os lados. Ele saiu daquela bolha da pessoa simples, comum, falando manso ali na internet e se posicionou, que é algo que todos nós aqui que trabalhamos com mídias sociais sabemos que se você é morno, você vai ter sucesso nas mídias sociais. As pessoas gostam de pessoas que têm decisão e têm um partido, seja da direita, da esquerda, seja cristão ou ateu. As pessoas gostam de pessoas que posicionem os seus valores e princípios nas mídias sociais. O Marçal começou a se posicionar fortemente no mercado digital, então eu conheço ele há anos devido a estar estudando mercado digital para minha empresa, para tráfego pago, orgânico e etc. Ele foi crescendo nesse meio. Mas para furar essa bolha de pessoas ligadas ao marketing digital, ele começou a falar de outros assuntos: religião, espiritualidade, família, masculinidade e política. Nesse ponto que Pablo ele começou a se perder no caminho, falando de assuntos que ele não tem especialidade, mas mesmo assim gerando engajamento e alcançando maior público na internet de pessoas que não são ligadas ao marketing digital apenas, mas pessoas comuns que têm a internet como entretenimento apenas, são consumidores de conteúdo. Com eventos polêmicos, ele começou a se espalhar na internet, falando sobre um helicóptero caindo, com a especialidade dele ali de expertise, e vira meme nacional, sobre a cadeirante numa igreja que ele tenta fazê-la andar. Vontade. Vai. Solta. Força nesse joelho. Força, o senhor é capaz de fazer. Puxa a cadeira. Sua própria... Olha pra mim. Meu Deus. Todas as coisas são feitas novas agora. Não é no esforço, não. É na força dele. Relaxa. Vai. Levanta. Levanta.
força agora nesses nervos, em nome de Jesus. Recuperação dos nervos agora. Concentra, tira esse estado de curiosidade, concentra na poderosa, manifesta a glória dele. Em nome de Jesus. Toma o seu lugar. Caramba. Toma. Estruturas começam a voltar. Essa atrofia sai agora. Em nome de Jesus. Senhor, isso é problema seu. Fala assim, eu aceito a cura. Fala assim, as minhas pernas ganham forças. O meu corpo começa a desatrofiar. E eu me sinto amada. Da ponta dos meus pés até a minha cabeça. E eu não dependo se eu cair. Eu não me importo. Eu quero é dançar com Jesus. Eu quero as minhas pernas reestruturadas. E nós em unidade. Nós cremos. Que eu vou levantar e andar. Eu nunca mais vou parar. E a minha vida é um testemunho agradável diante do Senhor. Respira fundo. Ele não consegue, fica todo aquele clima tenso. Foi nesse exato momento que ele virou meme nacional que eu, sinceramente, comecei a perder a credibilidade que eu dava a Pablo Marçal pelas suas falas e sua comunicação de empreendedor nato, que sim, nós reconhecemos, um trabalhador, um cara que alcançou um sucesso financeiro. Às vezes nós ficamos confusos, certos de onde veio esse sucesso, porém passa muita credibilidade sim, autoconfiança, fala uma comunicação muito eficaz, ativar os ouvintes e até mesmo os questionadores, nós vemos isso nas notícias e debates. Esse meme nacional começou a descredibilizar sua imagem, parecia mais um que perderia totalmente a reputação no meio online, assim como Daniel Penin e outros que surgiram na internet, cresceram na internet e depois acabaram se expondo demais e perderam isso. Porque é um risco grande quando você se expõe a uma polêmica. Por exemplo, pessoas que ganharam o BBB, que entram em polêmica de artistas, de famosos, e aí fazem todo aquele collab ali, aquela encenação para parecer algo natural e depois viralizam com uma fofoca, com algo negativo. Ou seja, o marketing de falem bem ou falem mal, falem de mim, acaba se expondo bastante. Eu que sou da galera antiga da maromba, desde Arnaldo Ander, Derrite, essa galera das antigas do mundo de fisiculturismo, muitos não se perderam, continuaram com seus valores, exemplo disso é o Leandro Twin. Outros começaram a se expor no boxing, tipo, só por hype. E a maioria das pessoas hoje que nós vemos na internet, elas fazem de tudo para alcançar o maior número de pessoas possíveis pelo dinheiro e poder. Mesmo usar doenças, que não posso citar nomes aqui, como meio de crescimento ou de sentir conexão com o público, tudo estratégia de marketing. Virou a vida de muitas pessoas. Posição em massa, o Pablo Marçal ele começou a usar uma estratégia criada por Andrew Tate. Primeiro foi criado assim, ele criou uma comunidade de pessoas que pegavam cortes polêmicos dele, às vezes falas que ele sabia que ia ser negativo para a imagem dele, mas sabia que também ia viralizar. Pablo Marçal fez a mesma coisa com esses cortes da igreja, com a cadeirante, com o helicóptero, outros eventos que forçadamente ali, ele mentindo, ou inventando, ou falando, sei lá, a verdade, mas mesmo sendo muito duvidosa, ele viralizou com esses vídeos cortes que ele pagava essa comunidade do seu próprio bolso para vídeos que alcançassem o maior número de pessoas, cortes que viralizassem mais. Mas depois isso vira incontrolável. Esses cortes eles começam a alcançar o número de pessoas. Não tem um controle, então uma desproporcional. O que ninguém imaginava é que Pablo Marçal ia pegar todos esses memes, toda essa imagem denegrida dele, a reputação em baixa, e converteria isso em uma jogada de mestre. Aceitou participar do programa Fritada. Você com certeza deve ter assistido, em poucas horas alcançou 7 milhões de visualizações. Até para os comediantes foi um alcance que eles jamais teriam alcançado se não fosse Pablo Marçal. Naquela cadeira ele receberia todo tipo de crítica, meme, entre aspas, uma humilhação pública por milhões de pessoas assistindo, fora o público ali presente. Aceita aquilo, mas o que ninguém esperava é que no final ele utilizaria isso como uma forma estratégica de mostrar um pouco da pessoa dele, do ser humano Pablo Marçal. Sobre reputação principalmente, e entrando num ponto muito importante que viraria o jogo dele. Vocês pagaram barato por ele. Jogue fora sua reputação. A reputação é uma nota social. Você aceita que 5, 10, 20 pessoas ou a mídia fale.
E aí aquela nota de freio, vários de vocês não se soltam, não falam o que quer, não seguem o que está no seu coração, porque as pessoas em volta não deixam. Você sabia que as pessoas que estão convivendo com você hoje, elas não deixam vocês fazerem as coisas por um único motivo? Porque se você prosperar, você vai denunciar elas. Se você começar a falar coisas diferentes, você vai denunciar elas. Eu vim de escola pública, minha mãe foi faxineira, meu pai funcionário público, queria que eu fosse funcionário público. E aí, sabe o que acontece? Vindo dessa história, não teria a mínima chance de chegar até aqui, mas enquanto eu estava rindo no ambiente, eu estava percebendo como que um cara sem talento, igual o Léo Lins, está prosperando. Essa é a pergunta que você tinha que fazer. Como é que esses caras lotaram isso aqui? Mas o Marcelo não é meme? Naquele momento, falo por mim, eu comecei a olhar com outros olhos para Pablo Marçal novamente, o respeitando. Principalmente para quem lembra, assistiu esse episódio, quando ele se dirige a palavra a uma das comediantes que tinha passado por um grande problema mental, com proporções ali de, vocês sabem, fazer mal à própria vida, não posso citar algumas palavras aqui, que muitas pessoas passam, inclusive nos dias atuais, por esses problemas, e ele começou a pregar o evangelho, falar de Cristo e de outras possibilidades de vida ou percepções de vida para aquela moça, naquele momento fazendo-a se emocionar. E naquele momento, Pablo Marçal viraria o jogo da sua reputação. No outro dia, essa mesma moça faz um story no seu Instagram, dizendo-se convertida através das palavras de Pablo Marçal, e ali na prática ele aplicou aquilo que ele é. Afinal, não foi combinado nada disso e nem teria como se combinar. Assim como outro episódio, logo depois, Rio Grande do Sul, da tragédia que aconteceu, na qual ele foi o pilotão de frente. Ali ele se colocou à frente com milhões de reais investidos e pessoas influenciadas por sua atitude para ajudar aquele local, obviamente. Para a mídia, a crítica principalmente ataca esse momento de Pablo Marçal como apenas uma propaganda da sua parte política, mas queira ou não, você tem que concordar, eu não fui lá no Rio Grande do Sul, ele fez muito mais do que eu, assim como você que não foi ou nem ajudou de longe. Nós fizemos algumas vaquinhas aqui na empresa, fizemos um envio de águas, mas nem chega perto do que ele fez, arriscando sua própria vida em água contaminada, no meio de saqueadores. Ou seja, ele colocou em prática a humanidade de Pablo Marçal naquele momento. Se ele parasse aí, ele passaria para mim uma imagem de realmente esse cara, ele não é um santo, mas é uma pessoa a ser respeitada, a ser seguido. Em todos os quesitos de vida, eu vou começar a olhar esse cara com outros olhares, mesmo que ele errou em um ponto ou outro, eu vou relevar, porque ele é um cara de caráter. Quando ele entra na parte política logo depois, que entraria a sexta fase, aí, vamos dizer, do marketing, se fosse somente por marketing, mas estamos falando de vida aqui e de imagem de Pablo Marçal, mas se fosse só por aí, ele já se tornaria uma pessoa realmente reconhecida. Entra a incógnita é quando ele entra na política, e aí ele tem falas distorcidas, ele tem algumas complicações nas suas próprias falas. Virar o presidente. Você quer participar dos debates? Como é que você vai fazer? Eu quero participar, não. Ai daquele que parar na minha frente no debate. Quem quer ter o alvo? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois para mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é falta um dedo em um deles. Furou mais uma bolha, porque aí começa-se o questionamento de pessoas de bem como eu, você, que já foi chamado, por exemplo, para ser vereador da sua cidade, para entrar como apoio político. Eu nunca me envolvi, mas um ponto que Nicolas Ferreira fala muito, que é um dos políticos que eu mais admiro aqui no Brasil, devido a ele o guarde do sistema não acabar com a sua própria vida, mas o que ele fala é que pessoas de bem têm que se posicionar mesmo na política. Eu, sinceramente, não vejo melhoria, afinal o sistema está todo corrompido e a guerra cultural começou-se há 30 anos atrás a ser instalada em faculdades, escolas. Da pequena infância as pessoas são manipuladas aqui a acreditarem em benefícios, odiar o rico, odiar o patrão, ter repulsa da riqueza, de empreendedorismo e outros pontos que necessitaria de um trabalho de base muito forte, que são as propostas de Pablo Marçal. Concluindo, Pablo Marçal nega a utilização das 48 leis do poder de Robert Greene, mas é claramente utilizado em toda a estratégia desses 6 anos nas mídias sociais, vários pontos dessas citações e falas e leis do Robert Greene. Temos para um outro vídeo conteúdo sobre isso. Gente, uma pessoa atacada pelo sistema deve ser vista com bons olhos por nós, mesmo que forçadamente. Pontos a serem críticos e analisados sobre a imagem dele e da reputação dele, um pouco às vezes de humildade, já humilhou pessoas em público e viralizou através disso, que não é legal, mas, enfim, acredito eu que diante do empreendedorismo digital,
se fosse somente esse ponto. É um dos gênios da atualidade, mas falando-se de valores e princípios que estão acima de qualquer poder e dinheiro, tem a mesma fé. Vivemos no mundo físico, mas seres espirituais, vivendo essa experiência rápida e passageira. Eu vejo Pablo Marçal, por exemplo, com muita Bíblia, como teologia da prosperidade, invertendo valores e princípios cristãos de Jesus. E isso é muito perigoso para nós que temos uma vida e uma conduta em Cristo. Afinal, começamos a ter a balança em coisas materiais muito mais pesada do que nas coisas espirituais, e nossos tesouros acabam sendo acumulados aqui, que a ferrugem corrói e o ladrão rouba, e não nos céus, onde nós devemos ter a nossa meta e nosso alvo de vida. Fica aqui a minha análise, a minha opinião pessoal. Como eu falei, não é um pró nem contra a sua candidatura como prefeito de São Paulo, que é uma das maiores cidades, metrópoles do mundo. Então é muito importante que o seu voto seja consciente, mas você, cristão, comece a olhar para a política, que política e religião não se discute. Porém, é a maior mentira que você poderia ter ouvido. Devem ser discutidas, devem ser debatidas, com respeito, com cada um tendo uma opinião diferente, às vezes, mas sendo respeitado. Eu não preciso concordar com você e nem você comigo, mas ser debatido isso de forma inteligente, estudada, raciocínio, nada de emocional em sentido de eu acho isso porque eu me sinto melhor, ou porque o sentimento baseia-se a decisão, mas sim na forma racional de olhar as coisas. Se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, de família, masculinidade, política e espiritualidade, meu perfil, compartilha, comenta abaixo o que você achou desse vídeo, a opinião sua sobre o Pablo Marçal, e também nas mídias sociais vizinhas, que estará aqui abaixo o link. Tamo junto, até o próximo vídeo. Exército do bem, pessoas do bem são muito maior em quantidade, mas as do mal em menor quantidade fazem mais barulho. Então vamos nos unir para a nossa evolução pessoal, que é o mais importante.